Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Robson Charles e hoje eu quero trazer uma palavra de Cristo para a sua vida. E hoje eu quero trazer uma palavra que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 2. No vídeo anterior eu falei sobre o capítulo 1, o capítulo que fala sobre o jejum que Daniel fez, onde ele se absteve ali dos alimentos do grande banquete que o rei ofereceu para ele, mas ele clamou a Jesus e pediu a Jesus que desse a ele somente o alimento para que fortalecesse o seu espírito e não a sua carne. E aqui no capítulo 2, a Bíblia relata sobre um pedido de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele estava tendo muitos pesadelos, ele estava tendo pesadelos horríveis, e ele manda chamar ali todos os seus conselheiros, todos os seus sábios, seus feiticeiros, seus intérpretes ali, e ele fez um pedido que aquele que conseguisse interpretar o sonho, aquele que contasse o sonho de Nabucodonosor para ele, ele daria muitos presentes, ele daria muitas coisas para essa pessoa. E ele pede ali para os seus sábios que revelassem a ele qual que era o sonho que ele estava tendo. Os seus sábios ali, na hora, começaram a conversar entre si, só que eles não tinham esse poder para poder saber o que Nabucodonosor estava sonhando. Então eles começam a tentar enrolar o rei Nabucodonosor e pede para ele que ele contasse o sonho para que os sábios tentassem somente interpretar esse sonho. Porém, o rei Nabucodonosor manteve-se firme ali e começa a falar que se nenhum deles contassem ao rei o que ele tinha sonhado, ele iria mandar espedaçados, ele iria mandar matar todos os sábios e os feiticeiros e destruir a casa deles. E nessa hora, um dos servos dos reis vai até o jovem Daniel e os outros jovens que estavam ali também, refugiados com o rei, estavam ali dentro do palácio e serviam o rei também. E quando Daniel ficou sabendo disso, ele vai se apresentar ao rei, ele vai lá perante a presença do rei e pede para o rei um tempo para que ele pudesse interpretar esse sonho do rei, para que ele pudesse ali ir falar com Deus e depois interpretar e revelar ao rei esse sonho. Então, Daniel, ele volta ali e vai falar com Sadraque, Mesaque e Abednego e pede para que eles buscassem a Deus, pede para que eles orassem a Deus, para que Deus se revelasse a ele, contasse para eles qual que era o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia relata que eles, ao se colocarem na presença de Deus, a buscarem a presença de Deus, a pedir para Deus que Deus fizesse isso, Deus foi misericordioso e revelou a Daniel o sonho que Nabucodonosor teve. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 16, que diz assim: diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei, rogou-lhe um prazo ao fim de qual ele daria a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado, voltando para casa, relatou o que ocorrera a seus amigos. Ele lhes pediu que suplicassem ao Deus dos céus para que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim que ele e seus amigos não fossem mortos juntamente com os sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico: seja bendito, Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. E nessa hora, Deus deu um sonho para Daniel e revelou qual que era o sonho de Nabucodonosor. Após isso, Daniel diz assim, ele muda as épocas e as estações, destrona rei e estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele e em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder e me revelastes o que te pedimos e revelastes-nos o preocupante sonho do rei. E após Deus se revelar ali a Daniel, dar essa interpretação do que o rei tinha sonhado, Daniel volta ali na presença do rei Nabucodonosor e pede para ele ter misericórdia, para que não matasse nenhum dos sábios, para que não matasse ali os seus companheiros que estavam no palácio. E ele começa a revelar o sonho do rei Nabucodonosor.
E a partir do versículo 31 do capítulo 2 é onde Daniel revela para Nabucodonosor o sonho. E diz assim: ó rei, eis que tu olhaste e vistes diante de ti uma grande estátua, e em tua visão essa estátua era enorme e impressionante, e estava em pé diante de ti, e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram feitos de prata, o ventre e os quadris eram feitos de bronze, e as pernas de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a destroçou. Então o ferro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados. Viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. E ali Daniel, após revelar esse sonho, ele começa a falar que a cabeça era o reino do rei Nabucodonosor, e a prata era um próximo reino que viria, bronze seria um próximo reino, mas também tinha parte de ferro e de barro, e que essa parte de ferro também seria um reino que seria forte, porém ele estaria misturado com os pés na lama, porque através de alianças que esse reino faria através de casamentos, ele iria transformar totalmente rei, e seria um reinado forte pela parte do ferro, mas também fraco pela parte da lama. E essa pedra que se solta sem auxílio de ninguém e vem e destrói essa estátua, seria o novo reino, a nova aliança que Deus faria ali, um grande reino que tomaria todos esses reinos e seria soberano sobre a terra. E após Daniel revelar e interpretar esse sonho que Nabucodonosor teve, a Bíblia diz aqui no versículo 46: assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxessem imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente, o vosso Deus é Elá, o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de todos os mistérios. E aqui nessa hora a gente interpreta que através de Daniel, Deus usou ali para poder falar com Nabucodonosor e mostrou o grande poder que ele tinha sobre todos os deuses, sobre todos os reinos. E nessa hora Nabucodonosor ainda teve uma humildade no seu coração, que ele reconheceu que realmente o Deus que Daniel servia, o Deus que Daniel buscava, ele era soberano, ele era um Deus acima de todos os deuses, o Deus que revelava os mistérios que estavam ocultos, que os homens não podiam revelar. E continuando aqui, a Bíblia diz que no versículo 38, então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e designou como governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. E aqui Daniel, ele fez um pedido ao rei, no versículo 39. Além disso, o pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego a administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Então aqui é o que nos revela o capítulo 2 do livro de Daniel, onde Daniel ele teve de sabedoria de pedir para Deus, para que Deus revelasse a ele qual foi o sonho de Nabucodonosor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para as pessoas que você quer que entendam um pouquinho da Bíblia aí. Não deixa de se inscrever no canal, vem fazer parte aqui comigo, vem me ajudar a levar a palavra de Deus a todos os cantos aí, e as pessoas que gostam de ouvir um pouquinho da palavra e precisam ouvir um pouquinho da palavra de Deus.